Imagine mergulhar nas profundezas do oceano em uma máquina impossível para a época, encontrar criaturas marinhas gigantescas e descobrir segredos que poderiam mudar o mundo para sempre. Em 1870, quando a humanidade mal conhecia os mistérios do fundo do mar, Júlio Verne criou uma das mais fascinantes aventuras de todos os tempos. Hoje vamos explorar juntos os segredos de 20.000 léguas submarinas. Uma obra que previu o futuro e continua nos deixando de queixo caído mais de 150 anos depois. Antes de mais nada, precisamos esclarecer uma curiosidade que confunde muita gente. O título 20.000 léguas submarinas não se refere à profundidade que o Nautilus alcança, mas sim à distância que eles percorrem debaixo d'água durante toda a jornada. Uma légua corresponde a cerca de 4,8 quilômetros, então estamos falando de uma viagem de aproximadamente 96.000 quilômetros pelos oceanos do mundo inteiro. A história começa em 1866, quando estranhos avistamentos de uma criatura marinha gigantesca começam a aterrorizar os navegadores. Navios relatam encontros com algo que parece um narval gigante, mas que demonstra uma força e velocidade impossíveis para qualquer animal conhecido. O governo americano decide organizar uma expedição para capturar ou destruir essa misteriosa criatura. E é aí que conhecemos nosso protagonista, o professor Pierre Aronnax, um respeitado naturalista francês. Aronnax embarca no Abraham Lincoln, junto com seu fiel criado Conseil e o arpoador canadense Ned Land, um homem rude, mas extremamente habilidoso. Após meses de busca infrutífera, eles finalmente encontram a tal criatura, mas descobrem algo que mudaria suas vidas para sempre. Aquilo não era um animal, mas sim uma máquina extraordinária, um submarino como nunca havia sido imaginado antes. Após um confronto que resulta no naufrágio parcial de seu navio, os três personagens são resgatados pelos tripulantes dessa máquina misteriosa e descobrem que estão a bordo do Nautilus, comandado pelo enigmático Capitão Nemo. Aqui começa uma das mais fascinantes jornadas da literatura. Uma viagem que nos leva desde os recifes de coral do Pacífico até as geleiras da Antártida, passando por ruínas de civilizações perdidas e criaturas marinhas que desafiam a imaginação. O Capitão Nemo é, sem dúvida, um dos personagens mais complexos e intrigantes da literatura. Ele é um homem de conhecimento extraordinário. Domina diversas ciências, fala múltiplas línguas e demonstra uma cultura impressionante. Mas, ao mesmo tempo, carrega uma amargura profunda e um ódio pela humanidade que o levou a abandonar completamente a vida na superfície. Ele se considera um cidadão dos oceanos, livre das leis e convenções da sociedade terrestre. O que mais impressiona no Nautilus não é apenas sua existência, mas sua sofisticação tecnológica. Verne imaginou um submarino movido a eletricidade numa época em que a maioria das pessoas nem sabia direito o que era eletricidade. O Nautilus possui bibliotecas com milhares de livros, um órgão magnífico, salões luxuosos, laboratórios científicos e até mesmo fazendas subaquáticas onde cultivam alimentos. Tudo isso em 1870, quando os primeiros submarinos rudimentares mal conseguiam ficar submersos por algumas horas. Durante sua jornada forçada, Aronnax vive experiências que transformam completamente sua visão de mundo. Ele explora florestas de algas gigantescas, caminha pelo fundo do oceano usando escafandros avançados, visita as ruínas da Atlântida e testemunha batalhas épicas entre polvos gigantes e cachalotes. Cada descoberta científica o deixa mais maravilhado, mas também mais consciente de que é um prisioneiro nesse paraíso submarino. Ned Land representa o oposto de Aronnax. Enquanto o naturalista se encanta com as maravilhas científicas, o arpoador só pensa em escapar. Ele não se adapta à vida confinada e constantemente planeja fugas.
criando uma tensão constante na narrativa. Conseil, por sua vez, mantém uma lealdade inabalável ao seu patrão, adaptando-se às circunstâncias com uma tranquilidade quase filosófica. As aventuras se sucedem numa velocidade impressionante. Eles exploram os mares do Japão, onde enfrentam uma tempestade terrível, navegam pelos estreitos da Indonésia, descobrindo espécies marinhas desconhecidas, atravessam o Canal de Suez de forma clandestina e exploram o Mar Vermelho e o Mediterrâneo. Cada região traz novas descobertas científicas e novos perigos. Um dos momentos mais marcantes da obra é quando eles visitam a ilha de Creta e depois seguem para as águas da Grécia, onde Nemo revela parte de seu passado e de suas motivações. Descobrimos que ele não é apenas um cientista brilhante, mas também um revolucionário que luta contra a opressão, usando sua tecnologia superior para atacar navios de guerra de nações que ele considera tirânicas. A genialidade de Verne não está apenas na aventura, mas na precisão científica de suas descrições. Ele estudou intensivamente a vida marinha, a geografia oceânica e as teorias científicas de sua época para criar uma obra que fosse ao mesmo tempo fantástica e verossímil. Muitas das criaturas que ele descreve realmente existem, e muitas das tecnologias que imaginou acabaram se tornando realidade décadas depois. O Nautilus não é apenas um meio de transporte, mas um símbolo da liberdade científica e da independência humana. Nemo criou seu próprio mundo, suas próprias regras, sua própria sociedade. Ele não depende de nenhuma nação, não obedece a nenhum governo e usa os recursos do oceano para sustentar sua existência. De certa forma, ele antecipa questões sobre sustentabilidade e autonomia que ainda hoje são relevantes. Conforme a jornada avança, vemos a evolução psicológica dos personagens. Aronnax se divide entre o fascínio científico e o desejo de liberdade. Ned Land se torna cada vez mais desesperado por escapar. E Nemo revela gradualmente as feridas profundas que o levaram ao exílio voluntário. A tensão aumenta quando descobrem que o capitão não apenas se isolou da humanidade, mas declarou guerra contra ela. Os últimos episódios da obra são carregados de drama e ação. Há batalhas navais, tempestades devastadoras, encontros com baleias furiosas e a descoberta de segredos que mudaram para sempre a percepção que os personagens tinham de seu anfitrião. O clímax emocional vem quando Nemo enfrenta sua própria mortalidade e os prisioneiros finalmente encontram uma oportunidade de escape. A fuga final é uma das sequências mais emocionantes da literatura de aventura. Acontece durante uma terrível tempestade no Atlântico Norte, quando o Nautilus é sugado pelo temível Maelstrom, o lendário redemoinho norueguês que devora navios inteiros. É nesse momento de caos total que Aronnax, Conseil e Ned Land conseguem abandonar o submarino, sem saber se Nemo e sua tripulação sobreviveram ao desastre. O que torna 20.000 léguas submarinas uma obra atemporal não são apenas as aventuras emocionantes, mas as questões profundas que ela levanta sobre a natureza humana, o progresso científico e o relacionamento entre tecnologia e sociedade. Nemo representa tanto o potencial extraordinário do conhecimento humano, quanto os perigos do isolamento e da amargura. Verne foi um verdadeiro visionário. Ele imaginou submarinos elétricos décadas antes de existirem, previu a exploração científica dos oceanos, antecipou descobertas sobre a vida marinha e até mesmo imaginou questões sobre autonomia energética que só se tornaram relevantes no século XXI. O Nautilus é alimentado por eletricidade extraída da água do mar. Uma ideia que parecia absurda na época, mas que hoje sabemos ser teoricamente possível. A obra também aborda temas sociais complexos. Nemo não é um vilão tradicional.
mas um homem que perdeu a fé na humanidade devido a experiências traumáticas. Sua guerra particular contra certas nações pode ser vista como uma crítica ao imperialismo e à opressão política da época de Verne. Ele representa o cientista que escolhe usar seu conhecimento para fins destrutivos quando perde a esperança na bondade humana. A influência de 20.000 léguas submarinas na cultura popular é imensurável. A obra inspirou incontáveis filmes, séries, quadrinhos e outras adaptações. O próprio conceito do submarino como meio de exploração e aventura se deve em grande parte à imaginação de Verne. Muitos dos pioneiros da exploração submarina citaram esta obra como inspiração para suas carreiras. Do ponto de vista literário, a obra estabeleceu muitos dos tropos que ainda hoje associamos à ficção científica. O cientista brilhante, mas amargurado, a tecnologia avançada, isolada da sociedade, a exploração de mundos desconhecidos e a tensão entre progresso científico e responsabilidade moral são elementos que continuam presentes na ficção contemporânea. 20.000 léguas submarinas não é apenas uma história de aventura, é uma reflexão profunda sobre o que significa ser humano numa era de progresso tecnológico acelerado. Através da jornada de Aronnax, Verne nos convida a questionar nossos próprios limites, nossos medos e nossos sonhos de exploração e descoberta. A obra permanece relevante porque as questões que ela levanta ainda não foram resolvidas. Como equilibramos o progresso científico com a responsabilidade social? É possível separar completamente o conhecimento de suas implicações morais? Até que ponto a genialidade justifica o isolamento da sociedade? São perguntas que continuam ecoando em nosso mundo atual, onde a tecnologia avança numa velocidade vertiginosa e nem sempre sabemos lidar com suas consequências. Se você chegou até aqui, tenho certeza de que ficou fascinado por essa jornada extraordinária pelos oceanos da imaginação de Júlio Verne. Deixe um comentário contando qual foi sua parte favorita desta análise. Ou se você já leu a obra, compartilhe suas próprias impressões sobre as aventuras do Capitão Nemo. Não esqueça de curtir este vídeo se ele trouxe novas perspectivas sobre esta obra-prima da literatura. E se inscreva no canal para mais análises aprofundadas dos clássicos que moldaram nossa cultura. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, porque sempre há mais mundos fantásticos esperando para serem explorados juntos.